você para abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. Vamos estar, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Livro de Ruth. Aleluia. Vamos meditar na palavra do nosso Deus no livro de Ruth nesta noite, capítulo 3. Enquanto os irmãos encontram, gratidão ao Senhor por mais essa semana que começa hoje, glória a Deus, e podendo começar ofertando ao Senhor nosso culto, amém? Aleluia, a nossa adoração ao nosso Deus. Livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, o 8º livro, amém? Depois de Josué, Juízes, aí vem Ruth. Glória a Deus. Amém? Grato ao Senhor pela vida de alguns irmãos que está presente conosco nessa noite. É uma alegria, é um privilégio, ter a presença dos irmãos aqui para nos apresentar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Capítulo 3, do 1 ao 5. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha. Capítulo 3, do versículo 1 ao 5, todos encontraram, amém? A palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite ali pará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Você pode dizer amém pela palavra? Amém. Tomai o vosso assento, glorificando ao Senhor e ao Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos nesta noite, glória a Deus, aqui depois de você apresentar ao Senhor o seu louvor, o nosso louvor, a adoração, outros ofertaram, porque o culto tem algumas partes, como nós temos aprendido. E culto é exatamente nós que prestamos. Que para ter culto tem que ter o ofertante e a oferta. Então você é ofertor e você também é uma oferta para exaltação ao nosso Deus. Mas no culto há uma parte que é a parte também aonde Deus ele fala. E eu creio que nessa noite Deus quer falar. E você já disse: fala, Senhor, por quê? Amém. Nós vamos aprender um pouco aqui no livro de Ruth, um livro que foi a nossa leitura devocional da semana, que tem revelações, ensinamentos muito ricos para a nossa vida. Na rádio podemos compartilhar com os irmãos cada dia um capítulo. Você recebeu uma ministração, aqueles que estão ouvindo a rádio, acessando as redes sociais da igreja, e ali tem essa jornada bíblica. Mas o Senhor durante a semana ministrou algo em meu coração. E eu falei: Jesus, que coisa tremenda, o Senhor ministrou para mim estar compartilhando com você, com a igreja.
com a igreja do Senhor Jesus. E aprove ao Senhor essa oportunidade. Eu quero que você olhe um pouco para o livro de Ruth na Bíblia Sagrada, que é um livro muito precioso em lições, em revelações e ensinamento. Aqui está a revelação da igreja, aqui está a revelação de Jesus Cristo. Então é precioso. Eu gostaria que você retocasse a sua atenção para você assimilar e entender o que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. Livro de Ruth, o que quer dizer esse nome? Esse nome, a saber, o nome Ruth. Glórias a Deus. O nome Ruth, irmãos, tem tudo a ver com amizade ou com companheira fiel. Esse é o significado do nome Ruth. Que nome lindo, né? Amiga ou companheira fiel. Amém? A Bíblia tem aqui uma história a qual envolve-se uma família, a saber, a família de Elimelec. E o nome Elimelec quer dizer: meu Senhor é rei, ou meu Deus é rei. Esse é o significado do nome Elimelec. Elimelec tem uma esposa, o nome da esposa de Elimelec é Noemi. O nome Noemi quer dizer doçura, o nome Noemi quer dizer encanto, ou uma mulher encantadora, uma mulher doce, uma mulher amável. Esse é o significado do nome Noemi. Noemi e Elimelec teve 2 filhos. O significado do primeiro filho, ou dos filhos de Elimelec e Noemi, um se chamava Malom, e Malom quer dizer enfermo ou enfraquecido. E o nome do outro filho de Elimelec e Noemi é Quilion. O nome Quilion quer dizer aquele que falha. Esse é o significado do nome Quilion, aquele que falha. A Bíblia Sagrada vai revelar que eles vão para um território, saem de uma terra que é a terra de Belém de Judá. Belém quer dizer casa de pão. Judá quer dizer louvor, ou aquele que louva, ou louvor. Ele sai de Belém de Judá e vai para Moabe. Lá vai ter um encontro, com aquela terra, com aquele ambiente, que é a região de Moabe. Moabe quer dizer filho de seu pai, ou a terra do pai que dormiu com a filha. Esse é o significado do nome Moabe, porque Moabe é filho de Ló, que foi enveredado pelas filhas, e as filhas de Ló se deitou com ele enquanto ele estava embriagado, e dali veio então os filhos de Ló, que é Aminon ou Amon, e Moabe, que era, na verdade, ele era o pai e avô. Daí surge Moabe. Mas eu quero chamar você para pensar. Ruth quer dizer amada, ou amiga, ou companheira fiel. Orfa quer dizer nunca, nunca, ou aquela que volta para trás. Lá na frente nós vemos aqui alguns outros nomes aparecendo. Entre esses nomes está o nome de Boaz. O nome Boaz quer dizer rapidez e força, ou rapidez, ou velocidade e força. Esse é o significado do nome Boaz. Por que eles saem dessa terra, a saber, de Belém de Judá? Eles saem dali por causa de uma crise que gerou uma fome. Mas a crise foi gerada em um período que a Bíblia chama de o tempo, os dias dos juízes. Que dia era esses que é os dias dos juízes na Bíblia Sagrada? Os dias dos juízes eram um tempo onde o povo de Israel vivia algumas ocasiões de uma verdadeira roda gigante. Porque uma hora eles estavam lá em cima, bem com Deus, outra hora estava lá embaixo, mal com Deus, afastado do seu Deus. Uma hora estava crente, outra hora estava descrente. Uma hora servia a Deus, outra hora servia a Baal. Uma hora se levantava uma liderança que Deus havia instituído,
libertava o povo dos seus inimigos e os conduzia de volta ao Senhor. Mas no outro momento, quando esse líder morria, esse povo se afastava de Deus. A Bíblia Sagrada revela que é nesse tempo em que a história ou a realidade acerca de Ruth vai ser revelada. Elimeleque, Noemi, ele toma uma decisão, chama a sua esposa e seus filhos e diz: chegou a crise, não vamos ficar aqui, vamos fugir da crise. Ele sai dali e vai para a terra de Moabe, fugindo da crise. Quando eles chegam ali, a Bíblia diz que eles tinham um plano. Quando a crise passar, a gente volta, ou lá, com os recursos que tem, nós vamos viver bem lá em Moabe. Não vai ter problema nenhum. Eles tinham um plano, eles tinham um planejamento, eles tinham um projeto. Mas o planejamento e o projeto de Elimeleque, Noemi e os seus filhos, agora vai começar a viver um período de fracasso, porque quando Elimeleque chega lá, achando que ele estava bem no controle da própria vida, a Bíblia Sagrada diz que a morte chega na vida dele, a morte chega naquela casa, e quem morre? Elimeleque. Elimeleque, ele morre, ele falece. Agora fica Noemi e seus dois filhos. Mas como o nome dos filhos de Elimeleque, um era Malom, que quer dizer doente e enfraquecido, a Bíblia diz que Malom ele também morreu em Moabe. Daqui a pouco morre também o Quilion. Que tragédia em uma família que tinha um plano. O plano é: nós vamos fugir da crise, nós vamos lá, vai dar tudo certo, nada de mal vai acontecer, com os recursos que tem, nós vamos prosperar, vai dar tudo certo. Mas eles não contaram com o que havia de acontecer. Então Moabe trouxe na vida dessas pessoas o que? Morte, fracasso. Mas antes de morrer, a Bíblia diz que Malom se casa com Ruth, Quilion se casa com Orfa. E lá está, na terra de Moabe, essa família, essas pessoas, agora Noemi e Ruth e Orfa, viúvas naquela terra, entristecidas, amarguradas, porque no coração de Noemi ela pensava assim: olha a consequência de ter saído da terra de Israel, olha a consequência de ter saído de Belém, apesar da crise, o que veio para a minha vida foi amargura, e ela atribui essa amargura ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Mas estando nessa terra, a Bíblia diz que ela ouviu um murmúrio de vozes, começou um comentário lá em Moabe. Olha, o quadro em Belém mudou. O quadro em Belém mudou porque lá em Belém Deus visitou o seu povo, dando ao que o povo dele? Pão, quer dizer, Belém quer dizer a casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Uma família vai embora porque está faltando pão. Mas agora essa família que foi embora da casa do pão ouve que Deus visitou o seu povo. Por quê? Porque quando o povo de Israel se arrependia dos seus pecados, o que Deus fazia? Levantava um libertador, e se estava faltando pão, Deus mandava o que ele volta? O pão voltava, a provisão voltava, o suprimento voltava, aquilo que dava vida ao povo de Deus voltava. Deus visitava ou visitou o seu povo dando-lhe pão. Agora Noemi toma uma decisão. Eu ouvi que lá na casa do pai, ou em Belém, tem pão. Em Judá, na terra do louvor, nós temos agora motivo para louvar. Vou voltar para lá. E ela chama as suas noras e diz: vamos voltar. Vamos para Belém. A Bíblia diz que a companheira fiel, chamada Ruth, que assim significa o seu nome, ela está indo. Orfa também está acompanhando, mas Noemi declara e diz para as duas: olha, eu já estou velha, eu não tenho condição de dar luz a filhos. Olha a circunstância em que eu me encontro, eu já estou avançado em idade, eu não tenho o que oferecer para vocês. É melhor vocês voltar para casa e que Deus dê para vocês marido e família na casa também dos seus pais.
A Bíblia diz que ela declara isso, mas, aleluia, Orfa ouve aquele conselho, ouve aquela palavra de Noemi, e parece até que Orfa já estava com a mentalidade de voltar para trás. O nome Orfa quer dizer nunca, ou aquela que volta para trás. Ela ouve Noemi, dá um beijo em Noemi e volta para trás. Ela não vai para a casa do pão. E a Bíblia diz no termo assim: ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Por que ela voltou? Ela voltou por causa das pessoas. E ela voltou por causa dos deuses a quem ela servia e adorava. É aquela pessoa que diz assim: eu vou servir a um Deus que aqui. Olha o que Noemi está passando. Olha o que está acontecendo com Noemi. O marido dela morreu, o filho dela morreu, e ela ainda está pendendo a esse Deus, ela ainda serve a esse Deus. Eu não quero Deus como esse. É assim que algumas pessoas fazem. Por quê? Atribuem as tragédias da sua vida ao nosso Deus, ao seu Deus. Quantas pessoas que estão vivendo um momento difícil na sua vida, ele não faz uma autoanálise, ele não faz uma autorreflexão, não reflete acerca de si mesmo e começa a dizer assim: missionária Marialva, eu estou passando por essa luta por causa de Deus. Como que pode? Eu sirvo a Deus e estou passando por isso. Tem pessoas que estão colhendo aquilo que plantou. Quando toma a decisão de sair da casa do pão, de sair de Belém para ir para Moab, ninguém consulta a Deus. Mas agora, quando está vivendo a colheita daquilo, das suas próprias escolhas, aí começa a dizer: Deus não existe. Que Deus é esse que mata meu marido, mata meu filho, mata, e agora olha a situação que eu me encontro. Quando as pessoas estão fazendo as suas escolhas, muitas vezes ninguém está consultando a Deus. Mas quando vem as consequências, começa a dizer que Deus não existe. Ei, tome cuidado antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha. Pare, reflita, faça uma autoanálise. Eu vou tomar essa decisão, mas está na direção de Deus. Eu estou querendo ir para aquele lugar, mas Deus está nesse negócio. Eu estou querendo agir dessa maneira, mas o Senhor está nisso. A Bíblia Sagrada revela que é isso que acontece. Orfa, ela diz assim: eu vou voltar para trás, para o meu povo e para os meus deuses. Ela volta e vai adorar os seus deuses. Noemi, no entanto, começou a analisar. Aliás, Ruth começa a analisar a Noemi, a sua sogra, que apesar das lágrimas, apesar da dor, ela ainda confiava, aleluia, em seu Deus. Aleluia. Noemi começa a olhar: mas como que pode? Que mulher é essa? Está sofrendo, sofrendo tanta dor, tanta angústia. Olha só quanta dor Noemi está sofrendo, mas ela continua confiando no seu Deus. Mesmo sem entender, mesmo dizendo assim: o Todo-Poderoso me deu a largura, o Todo-Poderoso causou dor na minha vida, mas apesar, glória a Deus, que ela está, a sua fragilidade, presbítero Antônio, se lamentando e com essa reflexão dentro de si, mas ela confia em Deus. Mas ela não perdeu a fé no Deus de Israel. Até porque, eu abro um parêntese para dizer para os irmãos, a Bíblia não diz que foi ela que falou para o marido: vamos para Moab, mas a Bíblia diz que ele agita a sua família e vai. Porque a mulher, a Bíblia ensina que a mulher dá os recursos das famílias, não é? A mulher, ela é o que? Como diz a Bíblia, submissa ao seu marido. Algumas pessoas perguntam assim: pastor, meu marido congrega lá no outro ministério, mas eu não quero ir para lá, eu não vou, eu quero congregar, eu não vou acompanhar ele. O correto é andar junto com o marido. Se o marido está tomando uma decisão, é importante a família ir junto, mas essa decisão que o marido vai tomar, se ele ama a sua família, a sua esposa, como Cristo ama a igreja, ele precisa consultar a Deus, porque ele tem que prestar bem atenção para onde que ele está levando a família dele. Pastor Belém, quando tomou a decisão de vir para cá, a família veio
Veio junto, porque a família precisa andar junto com o seu marido. O marido tem que estar junto, a esposa ao lado, não é um indo para um lugar e o outro indo para outra direção. Não, precisa orar a Deus e peraí, vamos buscar a direção de Deus e tomar uma decisão, mas vamos andar juntos. Esse é o princípio, esse é o propósito. Noemi, como uma mulher doce, amável, é convencida pelo marido, ela diz: meu bem, se você tomou essa decisão, eu vou. Doeu, mas ela foi obediente, ela foi submissa, ela se colocou ao lado, ela apoiou seu marido. Amém? O que uma mulher pode fazer se o marido está tomando uma decisão errada? Chama ele e aconselha, com carinho, com respeito e com amor. Mas não diga assim: vai você e eu que não vou. Não é assim. A esposa precisa andar ao lado do marido e o marido ao lado da sua esposa. Agora, a mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua, mas a tola faz o quê? A mulher sábia, como que ela edifica? Aconselhando, chega do lado desse homem. Não na hora que ele está estressado, não na hora que ele está com a cabeça quente. Meu bem, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Eu queria te dar um conselho, né? Espera ele comer, vai preparar um jantar abençoado para ele, e aí chama e dá um aconselhamento. Diga: meu amor, não é por aí. A palavra de Deus ensina assim. Vamos orar sobre isso. E aí, meus irmãos, tragédias podem ser evitadas, né? Mas apesar disso, tem homem que fala: não, eu vou, nós vamos. E vai. E essa família foi e terminou em morte. Mas Deus não desamparou a Noemi. A Bíblia diz que ela tomou a decisão de voltar. E Ruth, o marido morreu, os filhos morreram, que dor, que tristeza. Mas a Bíblia diz que Ruth vai dizer para ela, dizendo: olha, eu não vou voltar para os meus pais e para os meus deuses, não. Eu vou contigo. Noemi disse: não, volte para o teu povo, eu não tenho o que te dar, eu não tenho o que te oferecer. Aí Ruth vai dizer assim: não insista para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, ela ama a sua sogra, ela é fiel, é leal, é uma companheira fiel. E Ruth, a Bíblia revela que ela confia, ela aprende a crer no Deus de Noemi. Apesar da dor, mas está ganhando uma alma. Apesar da dor, apesar do sofrimento, está levando alguém a confiar no Deus de Israel. Ruth acompanha Noemi, ela chega lá, e a Bíblia Sagrada vai nos revelar algumas riquezas aqui nesse capítulo acerca de Ruth. Você pode estudar mais e ouvir o ensino lá na Jornada Bíblica, nas redes sociais da igreja. Mas eu quero chamar você para olhar algo precioso aqui. Quando elas chegam, olha isso aqui. Quando elas chegam lá em Belém, a Bíblia diz que Ruth ela já se envolve com as servas de Boaz, sem conhecê-lo, com o objetivo de rabiscar. Quem é rabiscar? Ou colher os abismos. Havia algo na terra de Israel naquela época que era da seguinte maneira: os estrangeiros, os pobres, as viúvas e os órfãos, eles tinham direito. Qual era o direito daquele povo? De ir para a colheita, na época da colheita, ir para a colheita dos donos, né, ali, dos senhores de terra, e atrás daqueles que iam fazer a colheita, essas pessoas podiam ir atrás, colhendo aquilo que ficou para trás, colhendo o que sobrou, para dessa maneira sobreviver. O
canto da colheita não poderia ser colhido, deveria ser deixado para os pobres. Então Ruth, para ela e Noemi, que voltou sem nada, de mãos abanando, vazia para Belém, ela vai fazer o quê? A sogra dela está avançada em idade. Então a Bíblia diz que ela diz para Noemi: eu vou colher espiga, eu vou rabiscar, eu vou atrás daqueles que estão fazendo a colheita, eu vou colher os rabiscos, colher o que vai ficar para trás. E ela tem a humildade de fazer esse serviço, e ela começa a trabalhar o dia inteiro. É nessa ocasião que ela ganha notoriedade aos olhos desse homem chamado Boaz. Boaz, quando chega naquela terra, ele pergunta: quem é aquela moça? E alguém diz assim para Boaz: olha, aquela ali é Ruth, a moabita que veio com Noemi. E ali ele revela que Ruth já era famosa em Belém. Ele revela: eu tenho ouvido o que ela fez para com a sua sogra. Ela fez a diferença, ela não abandonou a sua sogra no momento difícil. Ela foi uma companheira fiel. Uma companheira fiel. Ele a admira, beneficia Ruth. Glória a Deus. Quando Ruth volta para se encontrar agora com a sua sogra, saber Noemi, ela pergunta para Ruth: olha, Ruth, como foi o teu dia? Como foi o teu processo, ao ir rabiscar, aí colher os rabiscos? Como foi? Ela disse assim: olha, foi bom, olha só tudo que eu trouxe aqui, foi bom demais. E ela declara dizendo: você foi no campo de quem? E ela diz assim: eu estava no campo de um homem chamado Boaz. Quando ela citou o nome Boaz, aí Noemi declara dizendo: bendito seja ele do Senhor, bendito seja o Senhor, que não deixa de fazer bondade, nem para com os mortos, nem para com os vivos. Por quê? É aqui que eu quero compartilhar uma revelação importante para você. Boaz, na Bíblia, queridos, aqui, ele era um dos parentes em vigor. E havia uma lei em Israel que quando um jovem morria, por exemplo, se um irmão tivesse casado com uma mulher e não tivesse deixado descendência, quer dizer, não tivesse filhos, o irmão daquele que morreu sem deixar descendência deveria casar-se com a esposa daquele que morreu, e dessa maneira suscitar descendência àquele que havia morrido. O que acontece? Quem morre? Malom e Quilion, os dois irmãos morreram. Se não tivesse ninguém, o irmão mais próximo deveria casar-se com aquela que havia ficado viúva, e resgatar o seu campo com o parente mais chegado, o parente mais próximo. Poderia ser um primo, poderia ser alguém mais próximo daquele que havia morrido. Ele deveria ir lá nesse contexto e casar-se com a mulher e resgatar o campo daquele que morreu. A Bíblia Sagrada revela que é nesse cenário que entra Boaz. Boaz, queridos irmãos, ele, glórias a Deus, é um desses parentes chegados, mas tinha um mais chegado que ele, segundo a Bíblia Sagrada. Quando Ruth conta esse fato para Noemi, que esse Boaz, ela estava no campo desse Boaz, logo Ruth declara dizendo: esse é um dos nossos resgatadores. Bendito seja o Senhor, porque esse é um dos nossos parentes remidor. Quando ela traz essa declaração, ela vai começar agora a dar algumas instruções para Ruth. Ruth estava nessa história, vamos até aqui sem entender nada. Mas como assim? O que é isso? Porque ela não tinha conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aleluia. Aleluia. Quando alguém não tem conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes tem benefícios para essa pessoa, mas ela não consegue desfrutar. Por quê? Porque não tem conhecimento. Você só vai desfrutar em Deus daquilo que você conhece. Por isso que Jesus declarou dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oséias está escrito: meu povo é destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. O conhecimento leva você a acessar bênçãos de Deus para com a tua vida, que Ele tem reservado para você, que você nem sabe.
Eu acho que você não entendeu. O conhecimento de Deus e da palavra de Deus leva você a acessar e desfrutar bênçãos que Ele tem reservado para a tua vida que você nem sabe. Por isso que quando a palavra de Deus está sendo ensinada, você tem que ser aquela pessoa que fica de boca aberta. Olha o Michael ali, ó, só olhando, ouvindo. Glórias a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, aleluia, ela te promove, a palavra de Deus te edifica, ela te fortalece, ela te enriquece, ela te faz prosperar, ela te faz ser bem sucedido, ela santifica a tua vida. Glória a Deus, a palavra de Deus, ela é muito importante, é indispensável na nossa vida. Noemi começa a compartilhar com a Ruth, olha, tem isso aqui, ele é um dos nossos resgatadores. Mas tá bom, o que é que eu faço? Ela presta atenção e começa a ouvir Noemi. E aqui tem um segredo precioso. Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir. Tem pessoas que só querem falar. Não quer saber de ouvir, mas em ouvir, aleluia. A Bíblia diz que até o tolo, quando ele para ouvir, glórias a Deus, quando ele se cala para quê, irmão? Para ouvir, ele é tido por sábio. Aleluia. A Bíblia diz que devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Quando Noemi começa a falar, Noemi que é mais experiente, Noemi, glória a Deus, que tem mais conhecimento, a Bíblia diz que Ruth, pois não, minha senhora, pode falar, aleluia. Ela fica atenta. E aí no capítulo de número 3, versículo 5, Noemi abre a boca e começa a falar. E olha o carinho de Noemi com Ruth. Olha o carinho da doçura com a companheira fiel. Vou repetir. Olha o carinho da doçura. Quem é a doçura? Noemi. Aleluia. Pastor, que é isso aqui? Um discipulador, ele vai discipular aquele que é fiel com doçura, com amabilidade. Por quê, irmão? Porque quando alguém, irmão, é um ouvinte que tem prazer de ouvir, glória a Deus, aí a pessoa pode ensinar, presbítero, com doçura. Glória a Deus, quantas pessoas vêm para ouvir, meu Deus, Deus tem que falar tantas vezes, porque o coração de muitas pessoas é coração de pedra. Deus, para falar com algumas pessoas, Deus precisa vir com a marreta. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que quebra o quê? Quebra a pedra. O coração é tão duro que não pode ouvir a palavra de Deus com doçura. Mas aquele que é fiel, aquele que é o companheiro, a companheira fiel, aquele é quando Noemi, quem é Noemi? É um cristão mais maduro, é aquela irmã madura na fé. Quem é Ruth? É mais nova, mas ela é fiel, ela quer aprender, ela quer aquilo que Deus tem reservado para ela, ou para ele. Glória a Deus, ele diz, pode falar, eu estou pronto para ouvir, eu quero aprender, eu tenho prazer em aprender a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida. E aqui vem uma revelação preciosa, meus irmãos, porque Ruth, ela é uma mulher moabita, ela vem de Moabe. Moabe está entre as nações gentílicas. Sendo então a nação gentílica, profeticamente, na escatologia bíblica, Ruth ela é comparada com a igreja que é tirada de entre os gentios, glórias a Deus. Essa igreja que é tirada de entre os gentios através de da pregação, através do testemunho, glória a Jesus, da pregação do Evangelho. Ou seja, Noemi representa aquela que prega para uma gentílica, mesmo em meio ao seu sofrimento. Interessante que a igreja de Jesus entre os gentios, ela sofre. Paulo sofreu, os apóstolos sofreram para pregar o Evangelho para de entre os gentios, aleluia, me tirar uma igreja, formar uma igreja preciosa para o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Noemi agora vai começar a dar algumas instruções, olha, para você desfrutar, aleluia, ó Ruth, glória a Deus, da companhia, da felicidade, do lar, do lugar de descanso, junto com Boaz. Ruth, você precisa seguir algumas instruções. O versículo 1 me chamou muita atenção, e presta atenção na revelação para você
aleluia, segurar o que Deus tem para a tua vida. Noemi declara dizendo: minha filha, não te hei de buscar um lar, de buscar-te um lar. O lar que lugar é o lar? O lar é lugar de descanso, é o lugar de descansar. Glórias a Deus, glória a Jesus. Não te hei de buscar um lar para que sejas feliz. O pregador do Evangelho, ele vai trabalhar para que as pessoas venham ter um lar, para que a pessoa se torne a igreja de Cristo, glória a Jesus, para que venha ser feliz. Tem muita gente que acha que a felicidade está lá fora, no mundo, na vida de pecado, mas a felicidade autêntica e verdadeira está no lugar de descanso, está no lugar de descanso, está no lugar de descanso. A primeira coisa que Ruth recebeu quando ela chegou na terra de Israel foi alívio dos problemas, das dificuldades, porque ela recebeu pão, ela recebeu benefícios. E no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, está escrito: aleluia, Jesus declara dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviar. Ruth recebeu alívio, Noemi também recebeu alívio, porque veio o pão e veio benefícios. Mas Jesus continua dizendo: aleluia, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. O que é que Noemi vai fazer com Ruth? Primeiro, Ruth recebe alívio, pão, benefícios, proteção. Quando você vem até Jesus, a primeira coisa que você recebe é alívio, proteção, benefícios. Mas Ele não quer apenas te dar alívio, Ele tem descanso para a tua alma. Ele tem descanso para a tua alma. Ruth, Noemi está dizendo: eu hei de buscar-te um lar para que seja feliz. Ela tinha benefícios, mas ainda não era esposa, não era noiva. Porque só pode descansar no lar, aleluia, a esposa. Só pode descansar no lar, no leito do marido, a esposa. Ali é o lugar de descanso de quem? Do casal. Eu estou falando agora numa linguagem física, mas para trazer algo espiritual para a tua vida. Noemi está dizendo: eu hei de buscar o quê? Um lar, para que sejas feliz. O lar é o lugar do descanso. Mas ela vai dizer: ora pois, não é Boaz. Boaz quer dizer rápido, ou rapidez e força. Não é rapidez e força, não está ele na companhia de cujas servas estivesse. Aqui eu quero trazer algumas condições para que a pessoa encontre descanso naquele que tem rapidez e força. Em primeiro lugar, é necessário estar entre os servos ou as servas dessa pessoa. Aleluia, pastor, o que isso quer dizer? Tem pessoas que desejam o descanso, desejam algo mais em Deus, mas ele não quer estar entre aqueles que servem. Eles não querem trabalhar, eles não querem servir. E Ruth, ela se humilha e vai ficar entre aqueles que servem. Em segundo lugar, a Bíblia diz que a outra instrução de Noemi para Ruth foi: olha, banha-te. Ela está dizendo: você, para ir, aquele que vai ter descanso para você, você tem que se lavar. Banha-te. Pastor, o que representa isso na vida espiritual, na nossa vida? Banhar-se representa o quê? Se lavar, se purificar. Eu quero, agora falando com a igreja, numa linguagem espiritual, falando com a igreja, eu quero encontrar com Jesus. Eu quero encontrar com aquele que traz descanso para a minha alma. É necessário se lavar. É necessário se banhar. Pastor, o que isso representa? Se purificar dos pecados, de tudo aquilo, glória a Deus, de errado que há na minha vida, ou que há na sua vida, você precisa se lavar. Como eu posso me limpar, me lavar, me purificar? Através da palavra. Jesus declarou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho declarado. A palavra representa a água que limpa, que purifica, que santifica. Em terceiro lugar, ele vai dizer: unge-te, unge-te. Isso aqui é no sentido de a pessoa, glórias a Deus, se perfumar. Você deve se perfumar, porque o perfume era feito com um tipo de óleo, um unguento, que a pessoa, a mulher, se perfumava para ficar agradável para o seu marido.
que é para ficar agradável para a sua esposa. Pastor, o que isso representa? É que se você quer encontrar Jesus Cristo, falando mais direto agora, para não ficar com parábola, se você quer encontrar Jesus, você tem que, aleluia, glórias a Deus, se perfumar, se ungir com o bom perfume de Cristo, glórias a Deus, através da presença e da unção do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, que Ele vem para nos santificar. O Espírito Santo na igreja, Ele faz o quê? Ele é santo, então Ele nos santifica, Ele vai trabalhar na limpeza e te perfumando, glórias a Deus, te dando entendimento da palavra, te dando conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14: graças a Deus que nos conduz em triunfo, e por todo lugar, por nosso intermédio, Ele espalha a fragrância, o cheiro do seu conhecimento. Pastor, o que é isso? Quem conhece Jesus, quem tem um relacionamento com Jesus, vai ter esse unguento, essa unção, esse perfume. Aleluia. Quando alguém que tem intimidade com Jesus, que tem comunhão com Deus, que recebe o Espírito Santo na sua vida para ser preparado para encontrar Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o selo e Ele é o penhor da nossa redenção. Então o Espírito Santo na sua vida, Ele vai te perfumando, e aonde você vai, se a pessoa quem está perto vai dizer: essa aí tem cheiro de Jesus, essa aí tem cheiro. Como você vai cheirar Cristo? Como vai cheirar o bom perfume de Cristo? Através das suas atitudes, através das suas palavras. Aonde você vai, o cheiro do conhecimento da pessoa de Jesus vai se espalhando, bendito é o nome do Senhor. Então, se você quer encontrar com Ele, você precisa se ungir. Não está escrito aqui, né? Aleluia, glórias a Deus, que outra pessoa vai fazer algo por ela, mas não me declara dizendo: unge-te. É você que tem que se ungir, é você que tem que ir atrás do óleo. Lá na parábola de Mateus capítulo 25, aleluia, as virgens lá, cada uma, né, na parábola, tinha que estar cuidando de buscar azeite para quem? Para si. Quando as lamparinas de algumas estavam se apagando e as outras disseram: dai-nos o vosso azeite, aquele azeite, elas disseram: não, senão vai faltar para vocês e para nós também. Vai aos que vendem e compra azeite para vocês. Pastor, o que isso quer dizer? É que cada um tem uma responsabilidade pessoal, aleluia, de se ungir, de buscar a unção, de buscar o óleo, de buscar o perfume, de buscar também o elemento que faz a tua lâmpada estar acesa. Você pode glorificar a Deus por isso. Em quarto lugar, vai dizer: põe os teus melhores vestidos. Noemi vai dizer: não vai achando que você vai se encontrar com Ele de qualquer maneira. Procure aí os teus melhores vestidos, a tua melhor roupa, porque você vai se encontrar, glórias a Deus, com o Redentor, com o Resgatador, com o teu Redentor. Então você precisa usar os melhores vestidos. Pastor, que representa os vestidos? Justiça e santidade. Ele vai dizendo: se veste de justiça, se veste de santidade, para se encontrar com o Redentor, para se encontrar com o Resgatador, com o parente Redentor. Não é de qualquer maneira, mas muda de veste, coloca a veste adequada, veste de cristão, primeiro no sentido espiritual, no sentido físico também. A santidade começa no nosso espírito, vai para a nossa alma e ela também vai chegar no nosso corpo. Então o cristão, ele anda diferente, no espírito, na alma e no corpo. A santificação, a justificação, ela é plena, ela é completa. Então o cristão não pode pensar assim: eu preciso viver bem vestido, mas é só no meu espírito, no meu interior. Não. O crente, ele vive bem vestido no espírito, na alma e no corpo também, porque o teu corpo, a Bíblia diz que é templo e morada do Espírito Santo. Pega as melhores roupas. Em quinto lugar, Noemi vai dizer: olha Ruth, desce a eira. Se você deseja encontrar com o Redentor, tem que descer. Se você deseja encontrar com o Redentor, tem que descer. Eu estava lá dentro,
Glória a Deus, no momento com o Senhor, e eu vi alguém aqui falar sobre humildade, que tem que se humilhar, que tem que descer. Alguém estava ministrando aqui. O Espírito Santo foi dizendo: ensina para a minha igreja, se quer encontrar com Jesus, tem que descer. Tem muita gente em cima do pedestal, mas se quer encontrar com o Redentor, no arrebatamento da igreja, se quer subir, tem que se humilhar. Se humilhar, humilha, pois debaixo da potente mão de Deus, que é Ele quem exaltará aquele que assim o faz. É necessário descer, é necessário descer. Mas essa descer é onde a areia é o lugar que se malha trigo. Trigo representa a palavra. Desce na palavra, desce para obedecer a palavra, desce para atender os princípios da palavra de Deus. Desce. Ah, meu irmão, mas eu não concordo, mas está escrito na palavra que tem que ser assim, então vamos obedecer. Ah, mas eu acho, não tem acho. Com quem deseja encontrar Jesus, ele vai dizer: não, se está escrito que é para me obedecer, eu vou obedecer a palavra. Eu não vou relativizar aquilo que Deus tem proposto para a minha vida. Em sétimo lugar, ela vai dizer: não te des a conhecer ao homem, não te des, faça silêncio, com silêncio, em oculto. O que ela está dizendo? Olha, quando você for, não vai fazendo barulho, não vai querendo se amostrar. Na vida cristã, o princípio que Jesus ensina, até na oração, no jejum, nas boas obras, qual é o princípio que Jesus ensina? Quando você for orar, não queira se amostrar, não queira mostrar para os homens que você ora bem, que você é uma pessoa muito espiritual, não. Em silêncio, em silêncio. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, vai em silêncio, com relacionamento com Deus, no seu particular com Deus. Não queira ficar, glória a Deus, ostentando, querendo aparecer, mas em silêncio. Ela está dizendo para a noiva: guarda silêncio, porém não des a conhecer ao homem. Quer dizer, vai de maneira discreta. Ela está dizendo: olha, uma mulher cristã, ela precisa ser discreta. Mulher cristã não tem que ficar tentando se amostrar. O homem cristão não tem que ficar ostentando. Ele é um homem discreto. Glória a Deus. O sal não precisa gritar que o sal é sal, porque o sal ele já tem pedra, meu irmão. A luz não precisa falar nada. Olha ela aí brilhando, glórias a Deus. Ela está brilhando, quer dizer, ela é discreta, não grita, mas tira a luz de um lugar para ver o que acontece. Tira o sal do alimento para ver o que acontece. É discreto, glória a Deus, mas é indispensável. O homem de Deus, ele não precisa, irmão, ficar contendendo, não, pelo contrário, trilha o caminho da discrição, trilha o caminho, glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Do silêncio, em alguns momentos, o homem de Deus é aquele que está em silêncio, a mulher de Deus é aquele que está em silêncio. Eu vou repetir porque o Espírito Santo orienta a repetir para alguém aqui, para de ficar falando demais. Silêncio, silêncio. Glória a Deus, fale só para Deus, fale para o Senhor. Tem coisas que não precisa falar para ninguém mais. Fale para Deus, fale para Deus, fale para Deus. Não é para quem está ao seu lado ver, é para o Senhor ver o que você está falando e também aquilo que você está fazendo. Glórias a Deus, de forma discreta. Não vai, aleluia, de qualquer maneira, não, mas vai de maneira discreta. Glória a Jesus, glórias a Deus. Até que tenha acabado de comer e beber. O homem aqui, ele estaria aonde? Estaria na areia, e lá ele estaria trabalhando, mas também estaria comendo e bebendo. Ela deveria ficar em silêncio, cuidar daquilo que ela tinha que cuidar em silêncio, até o homem terminar de comer e beber. Pastor, o que é comer e beber? Até ele ficar satisfeito. A pergunta aqui, agora falando, trazendo uma aplicação, uma revelação no sentido espiritual: até quando eu devo orar? Aleluia, até Jesus ficar satisfeito com a sua oração. Até quando eu devo jejuar? Até Jesus ficar satisfeito com o teu jejum. Até quando, pastor, eu devo estudar a palavra? Até ele ficar satisfeito
satisfeito. Até quando eu devo fazer a obra, até que eu ficar satisfeito. Tem gente que está dizendo, eu já fiz bastante no reino de Deus, eu parei. Quando eu fazia a obra, Jesus já ficou satisfeito com a missão que você estava cumprindo? Se você está vivo ainda, é porque ainda tem algo para você fazer no reino de Deus. Tem algo ainda para você fazer. Se você está, muita gente foi na pandemia, mas você está aqui. E se você está aqui, é porque tem alguma coisa ainda para você fazer até Jesus ficar o quê? Satisfeito, satisfeito, até Ele ficar satisfeito. Em sétimo lugar, a Bíblia diz que a orientação para ela é: você vai, quando ele se deitar para dormir, você vai deitar aos seus pés e descobrir os seus pés. Pastor, o que representa descobrir os pés? Estamos caminhando para o encerramento. O que representa descobrir os pés? Quando uma mulher, em uma circunstância dessa, deitava aos pés de um homem e descobriu os seus pés, ela estava dizendo para ele assim: me leva para ser sua esposa. Cumpra o teu dever para comigo de um marido. Ela está dizendo: me leva para ser tua esposa. Cumpra o seu dever para comigo de um marido, porque ela, pelo conhecimento, descobriu que ele era um dos parentes remidor. Então ela está dizendo: me leva para ser tua esposa. Na linguagem espiritual, a verdadeira igreja de Jesus, ela não ama o mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Existe uma igreja que está muito amante das coisas do mundo, mas existe uma igreja que está dizendo: amém, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há uma igreja que está dizendo: maranata, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Existe uma igreja que, enquanto muitos estão pensando assim: eu quero conquistar, eu quero prosperar, eu quero que todos vejam o quanto eu sou forte, eu quero que, aleluia, muitas igrejas, prestem bem atenção, que está não por causa das almas, mas por status, querendo ser a melhor igreja da cidade, a maior igreja da região. Não por causa das almas, mas alguns por status, por aparência. Há uma igreja que está dizendo: eu quero ganhar almas, e eu quero encontrar o noivo, eu quero encontrar o esposo. Maranata, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Foi feita uma pesquisa, aprendi isso aqui, essa pesquisa, que compartilhou conosco, isso aqui foi o pastor Benio Lopes. Ele estava falando de uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás. E a pesquisa, a pergunta para os crentes era assim: você quer que Jesus Cristo venha agora, hoje, sim ou não? 31 pessoas de 40 disse: não, agora não. Por quê? Já? 9 pessoas disse: amém, ora vem, Senhor Jesus. Pode vir, vem logo. Já? Pastor Manuel, porque algumas pessoas amam a vida de Jesus. Irmão, quem está com a vida em ordem diante de Deus, vivendo uma vida santa, quem está cumprindo a missão que Deus lhe confiou, irmão Edson, que é o objetivo central, alcançar almas para o reino de Deus, ele está preparado, vivendo uma vida santa, pronto para ir para o céu. Na terra, ele está lutando para fazer o que é reto perante os olhos do Senhor e ganhar almas para o reino de Deus. Está ganhando almas, tá? E para essa pessoa, ele está dizendo: não, amém. Se chegou a hora, maranata, pode vir, Jesus, estou pronto, vem já, oh glória. Começa a cantar: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Os fiéis são transladados, o seu trabalho aqui ficou. A igreja, seu trabalho já cessou. Qual o som de muitas águas? Qual o som de muitas águas? Nós ouvimos cantar. Aleluia, ao Cordeiro, aos dons de
chegar cantando o hino 16 lá. E o hino 16 diz assim: posso ter as mãos vazias, como Jesus eu me encontrar, da fiz e mãos vazias, nele posso apresentar. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Pastor, comprei uma casa nova e as almas. Pastor, comprei um carro novo e as almas. Pastor, eu tive uma grande conquista esse ano e as almas. Pastor, olha, eu tenho uma bênção para contar, meu salário aumentou e as almas, e as almas, e as almas. Como que você vai chegar no céu? Como você vai chegar diante de Jesus Cristo? Ela descobre os pés dizendo: eu quero ser a tua esposa, eu quero que você seja o meu marido. Eu não vejo a hora de você me resgatar. Aleluia, Jesus! Eu não vejo a hora. E a igreja do arrebatamento está dizendo, tem o hino de uma cantora que diz: volta logo, Jesus. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Volta logo. Tem pessoas que estão dizendo, mas tem gente que fala: não, eu quero voltar no domingo que vem. Não, eu quero ver quem vai ganhar a eleição. Outros ainda dizem assim: eu quero ver quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. Mas a igreja do arrebatamento está dizendo: amém. Ora pelo Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Para concluir, na pesquisa 9 disse volta e 31 disse não volta. Dois motivos. Primeiro, eu quero conquistar alguma coisa ainda nessa terra. Alguns dizem: eu quero casar ainda, rapaz. Outros dizem assim: eu quero terminar a faculdade. Não, deixa para depois. Está pensando em algo aqui. E outros estão dizendo: eu quero ganhar almas para Jesus, que até agora eu não fiz nada. Até agora eu não sei se eu já ganhei uma alma para Jesus Cristo durante a minha vida cristã. Outros estão dizendo: eu preciso consertar minha vida diante de Deus. Não está boa coisa não. E se Jesus vier agora, eu sei que do jeito que está eu não subo. Mas Ruth, a companheira fiel, e a igreja que será arrebatada vai ser uma igreja fiel, uma igreja que não se vende, uma igreja de compromisso, uma igreja de propósito. A igreja está dizendo: eu quero sim o Senhor, eu te amo. A Bíblia diz, ela orienta: e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Aí o contexto seguinte mostra Ruth obedecendo. A igreja, presta atenção, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, não é aquela que fala assim: eu vou fazer a minha vontade, mas é aquela que decide obedecer Jesus. Obedecer àqueles que Deus coloca para cuidar de nós e para nos instruir nesse caminho. Porque tem ensinos aí fora, irmão, presta bem atenção, tem ensino que está desviando o crente. Tem ensino que está dizendo que você não precisa orar, não. Tem ensino que está dizendo que você não tem que ser diferente da vida mundana, não. Tem ensino que está dizendo que você tem que copiar as coisas do mundo para tentar atrair pessoas. Não, a igreja, aleluia, ela é diferente. Presta atenção, a igreja de Jesus, ela é diferente. Não precisa imitar o mundo, não precisa imitar o pecado, não precisa imitar o mundanismo. Não precisa.
os sonhos de quem? De pessoas maduras na fé, que está comprometida com Cristo, com Boaz, com Cristo e com a tua alma. Para a gente fechar, ela disse, ela obedeceu. E ela disse, olha, assim que você fizer isso, ele não vai descansar enquanto não resolver esse negócio. A Bíblia diz que quando Boaz vive essa experiência, ele de imediato diz, minha filha, eu vou resolver isso. E de maneira rápida, ele usou a sua força e foi lá, na porta da cidade, contratou, chamou 10 pessoas, 10 testemunhas e resolveu a situação. O resultado é que Boaz que precisou, ou que tomou Ruth como esposa dele. O nome Boaz significa rapidez e o termo arrebatamento quer dizer o quê? O termo arrebatamento, transladar ou arrebatar é o quê? Arrebatamento é ser tirado de forma veloz e você não entendeu? A igreja bíblica estaria glorificando ao Senhor. Boaz quer dizer rapidez e força. Quem é que vai arrebatar a igreja? Ele vai arrebatar com rapidez e velocidade e força. Aqui está a revelação do parente remidor e também da igreja. Está agora a esposa de Cristo. E no momento do arrebatamento será, irmão, arrebatada com velocidade. Fica de pé, por favor, e força, glórias a Deus. E assim a Ruth, depois que ele toma essa atitude, eles se casam. E Ruth agora passa a estar para sempre junto com quem? Até o fim da sua vida, junto com Boaz. Aleluia. É verdade que enquanto você está aqui como uma noiva, você vai seguir esses princípios. Qual, pastor? Você vai servir, vai trabalhar na obra de Deus. Você vai estar se lavando através da palavra, se santificando. Você vai estar se ungindo. Você vai estar muitas vezes vivendo uma vida discreta. Muita gente dizendo, você poderia desfrutar de tanta coisa, fazer tanta coisa. Mas você está dizendo, eu prefiro viver com discrição. Eu não vou viver de acordo, fazer o mesmo barulho que o mundo faz, viver da maneira que as pessoas me enganam. Eu vou viver uma vida, aleluia, discreta. O crente é diferente, o crente é discreto, semelhante ao sal e como luz. Mas vai chegar o momento do arrebatamento, que Jesus vai buscar a sua igreja com rapidez e força através do arrebatamento. E ele vai, a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Aonde Jesus estiver, nós vamos estar. Aonde Boaz estava, Ruth estava. Aonde Boaz estava, Ruth estava. Aonde Jesus estiver, nós estaremos. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja. O arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, haja o que houver. Amém? O arrebatamento é uma realidade. Jesus irá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Você crê a palavra de Deus nessa noite? Se alguém aqui que está afastado do Evangelho precisa de um renovo, você quer renovar sua aliança com Jesus, dizendo, Senhor, eu quero ter compromisso contigo, eu quero ser seu ganhador de almas, e você precisa, aleluia, renovar a sua aliança com Jesus. O altar está disponível, está aberto para você viver o renovo, para você estar, glória a Deus, firmando, fortalecendo o seu compromisso com Deus. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Mas você vai dizer, eu preciso de um renovo. Eu preciso de um renovo da minha fé. Pode vir aqui diante do altar que eu quero orar pela tua vida. Eu estarei juntamente com a equipe aqui orando pela tua vida. E eu acredito, glórias a Deus, em vidas aqui sendo avivadas na sua fé.
avivados e fortalecidos o seu compromisso com o Senhor Jesus. Se alguém depressa vem à frente, glórias a Deus, glória a Jesus. Alguém não há ninguém, nós vamos orar, mas fique com essa palavra no seu coração. Aleluia, é um lugar de descanso, e esse lugar de descanso é ao lado do Senhor Jesus Cristo. É com Ele, presta atenção, ela disse para Ruth: procurarei para você um lar, para que você seja feliz. Tem muita gente buscando felicidade lá fora, quando a felicidade está aqui dentro. A felicidade está com Jesus, a felicidade está com Cristo. A felicidade de Ruth era ao lado de Boaz, a felicidade da igreja é com Jesus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, aleluia. Pai celestial, eu te glorifico pelo privilégio de te adorar, de te servir, de receber esse alimento forte que é a tua palavra, de receber da tua parte essa revelação. Oh, aleluia. Senhor, que teu Espírito Santo, aleluia, encontre agora espaço em cada coração, para que essa chama, para que essa palavra, essa revelação seja fixada em cada coração. E aquele, meu Pai, que estava afastado, que não estava com compromisso com o Senhor, que não estava te servindo com entendimento, nessa noite receba luz, e vem estar na tua presença com entendimento, vem estar na tua presença te adorando, vem estar, meu Pai, aguardando a tua vida. Nós oramos por cada uma dessas pessoas. Eu oro e apresento esse rebanho, essa igreja que o Senhor tem nos confiado para guiar, para apacentar. Oramos pela santidade do teu povo, oramos pela unidade da tua igreja, oramos pelo despertamento para a vigilância, oramos para que a cada um seja despertado para ser um ganhador de almas, alguém que granjeia almas para o teu reino. Aviva, Senhor, a tua obra aqui no meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Olhe por nós no instante. Amém, Pai querido e amado. Nós só queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor tem ministrado para os nossos corações, através do teu servo, meu Pai, o pastor Isaac. Mas sabemos que é o Senhor, Espírito Santo, que tem falado conosco. Nós queremos te agradecer, Pai, obrigado. Continua nos ajudando, Pai, a te buscar a tua face, Senhor, a te desejar, Pai, desejar a eterna salvação, Senhor. Desejar, meu Pai, sermos remidos pelo Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a fazer como Ruth, Pai, ser obediente. Nos ajuda, Senhor, a desejar, Pai, mudar de veste, Senhor. Nos lavar espiritualmente, Pai querido amado. Mudar de veste, Senhor. Nos ungir com o perfume do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a chamar a salvação. Nos ajuda, Espírito Santo, a mostrar ao Senhor que nós te desejamos. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração para a sua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 glória a Jesus, glórias a Deus. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus nessa noite. Amém? Você recebe a palavra? Amém. Deus abençoe. Eu quero já encerrar esse culto, mas antes eu quero nessa oração final apresentar Leandro, né, esposa da irmã Rita, glória a Deus, que está fazendo aniversário, é isso? Perdão, irmã. Então, glória a Deus, a irmã Rita, é isso, né, que está fazendo aniversário. Vem aqui para a gente orar pela tua vida na oração final aqui, glória a Deus. A irmã Maurícia também pede oração pela vida, por um amigo, né, o Antônio Sérgio, que fez uma cirurgia recente.
nos apresentar aqui à frente, representando em nome de Jesus. A irmã pediu oração, e nós vamos orar pela tua vida, amém? Acompanha ela, pastora Teresa, amém? Para a gente orar por ela em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós já vamos estar fazendo essa oração final. Antes eu quero apenas dar uma orientação para a igreja. No próximo domingo, nós não vamos ter, durante o dia aqui pela manhã, o propósito. Amém? Vai ser o dia da eleição, então nós vamos dar liberdade para os irmãos que vai ter que sair para ir de um lugar para o outro fazer isso. E nós vamos estar tendo culto apenas à noite. Amém? E a parte do propósito evangelístico, no próximo domingo à 8, nós retornaremos em nome de Jesus. Amém, igreja? Todos entenderam? Glória a Deus. Amém? Amém? Vem aqui na frente representando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Próximo sábado tem um encontro de mulheres aqui, também em nome de Jesus, tá bom? Tiago. Amém. Oração pelo Felipe e Tiago. Aqui pela live, amém, está sendo feito esse pedido de oração. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento, encerrar esse culto durante a semana. O propósito da madrugada continua. Quarta-feira, o propósito de intercessão. Continuamos no mesmo propósito em nome de Jesus. Vou passar aqui para o presbítero João fazer essa oração final. Glória a Deus por essas vidas em nome de Jesus e depois ministrando a bênção apostólica. Amém? Glória a Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus eterno Pai, no nome santo de Jesus, meu Deus, em questão, ó Pai, finalizando, meu Deus querido, mais este trabalho, esta obra que o Senhor tem conduzido, Jesus, pela revelação, meu Deus querido, da tua palavra, aleluia, pela revelação do teu Espírito Santo, Jesus, que está presente, porque a tua palavra nos garante, aleluia. Onde há dois ou três reunidos no teu nome, a pessoa que vai presente. E quando a tua presença, Pai querido, ela paga sobre a igreja, revelações, meu Deus, segredos lá no céu, meu Deus, nós descobrimos através da tua palavra. Nós temos que, meu Deus, ter o prazer de ouvir as revelações, ouvir a instrução, ouvir, meu Deus querido, o teu servo guiando as ovelhas, ouvir, meu Pai querido, os teus filhos, meu Pai amado, testemunhando, testificando, Jesus, e também ouvir o espírito de oração, ouvir, meu Pai querido, famílias clamando, meu Pai, por um socorro, e aquilo que é impossível para nós, fisicamente, meu Pai, mas para o Senhor não é essa impossibilidade, Pai, esse momento a igreja que crê na tua palavra, no teu poder, meu Pai, na ação do Espírito Santo, que a oração por essas vidas, nós não sabemos, nós não conhecemos não, Jesus, é o Senhor dessas vidas que sabe o que está a passar, é o Senhor que está enxergando, e o Senhor, meu Deus querido, quer nessa noite, que pessoas que querem apresentar vidas dê o primeiro passo, e que vidas que querem transformação também cheguem ao Senhor. Por isso, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora. Se for enfermidade, vai te retirar agora. Se for possessão maligna, cai por terra no nome de Jesus Cristo. Se for uma opressão, se for uma raiz de amargura, no nome de Jesus que vai tirando agora o Espírito Santo. Nós comandamos, nós clamamos, nós imploramos, nós rogamos, nós pedimos ao Senhor, liberte essas vidas, liberte essas almas que estão presas com Cristo, liberte essas vidas que estão, Pai, pedindo por socorro ao Senhor, porque as vidas que estão foram restauradas, e vidas que estão a ser restauradas, será liberta no nome de Jesus, e nós temos na providência do Senhor. Abençoa aqueles que estão aniversariando também, Senhor. Abençoa aqueles que estão num propósito e que ainda não saiu, meu Pai, o diagnóstico, a vitória, mas que o Senhor possa nessa noite, no nome de Jesus Cristo, escancar as portas e trazer as bênçãos para aqueles que estão te buscando em verdade e espírito. E o povo de Deus que diga comigo, amém. Receba a sua vitória, a sua bênção, no nome de Jesus nessa noite. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Ergue as suas mãos para cá. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do Pai e a doce consolação do
ela esteja conosco, não somente agora, mas para todos sempre. O povo de Deus queria comigo, amém? Amém. Se Deus é por nós,